Olá, boa tarde. O Senado vai votar hoje, a partir das 4 horas, a proposta de emenda à Constituição que prevê o adiamento das eleições de 2020. Nesta manhã foi disponibilizado o relatório da PEC, que transfere o primeiro e o segundo turnos de outubro para novembro. O relatório que vai ser votado nesta terça-feira adia o primeiro turno das eleições para 15 de novembro e o segundo para 29 de novembro. Pela legislação atual, as eleições deveriam ocorrer em outubro. O relatório também propõe novas datas para outras etapas do processo. Pelo texto, as convenções partidárias devem ocorrer entre 31 de agosto e 16 de setembro. O registro de candidaturas até 26 de setembro. O início da propaganda eleitoral, inclusive na internet, após 26 de setembro. A prestação de contas dos candidatos deve ser feita até 15 de dezembro e a diplomação ocorrerá no dia 18 de dezembro. Se, mesmo com esse calendário, as condições sanitárias por causa do coronavírus não permitirem a realização das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral poderá definir novas datas, tendo como limite o dia 27 de dezembro. O relator da PEC, senador Everton, disse que a proposta deve ser promulgada pelo Congresso ainda nesta semana. A ideia é evitar a perda de prazos da Justiça Eleitoral pelos candidatos. Como nós temos hoje um fato que não dá mais para se evitar discutir, que não dá para fazer eleição 4 de outubro, e aqui já formamos opinião com os especialistas que nós estamos ouvindo. O Tribunal Superior Eleitoral foi muito claro também que não vão colocar a nenhuma ação que venha arriscar a vida da população, então nós iremos discutir o adiamento. Então, por que essa semana nós temos que resolver? É necessário e importante resolver, por conta dessa segurança. Se a Câmara apreciar ainda essa semana, tipo quinta-feira, o presidente Davi não tem problema nenhum de sancionar na sexta-feira. Se a Câmara apreciar na sexta, o presidente Davi não tem problema nenhum de sancionar no sábado. Ontem, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, e especialistas da área da saúde discutiram o tema com os senadores. Para os participantes da sessão de debates, mudar a data do pleito é uma medida que deve ser tomada para evitar que mais pessoas contraiam o novo coronavírus. A data de 4 de outubro é uma data temerária, né? Eu não recomendaria que a gente fizesse o pleito nessa data. É uma data onde a possibilidade de termos ainda uma ascensão em vários locais do país de casos novos e de mortes é muito grande. De termos um nível de contágio ainda elevado. Esse prazo de um mês ou 2 meses, ele evitará centenas, milhares de mortes. Adiar essa eleição por mais tempo do que isso não traria grandes benefícios. Ano que vem ou mais para frente, não existe motivo da epidemia para acharmos que ela vai estar mais bem ou mais mal contida. Até então, como eu disse, nenhum país está seguindo o curso natural da doença, ela depende muito mais de uma ação humana para que esse número de casos seja contido. Unanimidade entre os especialistas, a necessidade do adiamento das eleições municipais de outubro por conta da pandemia do novo coronavírus foi apoiada pelo ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso. Em reunião no TSE, propusemos ao presidente Davi Alcolumbre e ao presidente Rodrigo Maia o adiamento dentro de uma janela que os médicos sugeriram que fosse entre 15 de novembro e 20 de dezembro. Essa seria a janela possível. Evidentemente, nós não propusemos uma data, porque essa será uma escolha política a cargo do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Para além do adiamento, evitar aglomerações no dia da votação e manter a distância entre um eleitor e outro são medidas consideradas essenciais para os participantes da sessão. Eles concordaram que mudanças mais profundas, como a implementação do voto facultativo, não devem ser feitas agora. Nós temos muita preocupação que a facultatividade possa produzir uma deslegitimação da classe política e dos eleitos na eventualidade de um elevadíssimo índice de abstenção. De modo que
nós manteríamos ou proporíamos a manutenção das regras atualmente vigentes. A pergunta é esta: nós teremos condições de colocarmos equipamento de proteção individual para essas pessoas que vão trabalhar durante o pleito voluntariamente? E, com um agravante, a possibilidade de estendermos o período do dia da eleição. Nós vamos dobrar o número de pessoas trabalhando, ou as mesmas pessoas vão trabalhar por 9, 10, 12 horas durante o mesmo dia. São muitos os questionamentos. As mudanças nas datas das convenções partidárias, o impacto nos cofres públicos e a própria data da eleição, por exemplo, ainda geram dúvidas entre os senadores. Como pensar uma data única para a realização da eleição se nós vamos ter cenários completamente diferentes em várias cidades do nosso país? O custo que nós teremos com essa eleição no momento de pandemia, 2 bilhões de reais com o fundo eleitoral e mais 4 bilhões com a justiça eleitoral. Então é muito recurso para ser investido. Depois de todas essas discussões, nós estamos convencidos de que é melhor errarmos com a ciência e com a prudência do que permanecermos numa posição em que todos os especialistas dizem que 4 de outubro é impraticável do ponto de vista da segurança sanitária e da saúde. A decisão final sobre o adiamento das eleições cabe aos parlamentares. A alteração só é possível por meio de uma proposta de emenda à Constituição, que deve começar a ser analisada pelos senadores nesta terça-feira. Se a Casa aprovar a medida em 2 turnos, o texto ainda precisa ser aprovado pelos deputados, seguindo a mesma regra, em 2 turnos. Só depois disso é que a PEC pode ser promulgada. Tudo que for assunto de direito eleitoral, a lei eleitoral, ou assunto da nossa reforma política tão sonhada e desejada, nós iremos tratar no momento oportuno. O nosso relatório será único e exclusivamente para o momento único que a nossa história está vivendo. E o presidente do TSE conversou com a nossa equipe ao final da sessão. Ele disse que o tribunal está preparando uma cartilha para orientar os eleitores no dia da votação. Os materiais necessários para limpar as sessões eleitorais, como álcool gel, serão arrecadados pelo tribunal. Vamos fazer uma cartilha com passo a passo, desde não colocar a mão na boca, no nariz ou nos olhos desde que entrar na sessão eleitoral, até a explicação de como vai receber um jato de álcool gel depois de votar, porque antes o álcool gel danifica a urna, inclui máscara, inclui álcool gel, luvas e, portanto, nós vamos ao mercado, mas para pedir doações. O país está sem dinheiro, portanto, nós vamos pedir doações amplas desses materiais para proteger os mesários, para proteger os eleitores. A nossa maior preocupação é com a saúde da população, logo atrás com a realização desse rito vital para a democracia, que são as eleições. Outra votação prevista para a sessão desta tarde no Senado é a medida provisória que reduz para a metade a contribuição das empresas para o Sistema S, que inclui SESI, SENAI, SESC e SENAC. A medida faz parte do pacote do governo federal para minimizar os impactos da pandemia do coronavírus na economia. Neste caso, o objetivo é diminuir os custos das empresas, reduzindo em 50% as alíquotas das contribuições destinadas aos serviços sociais autônomos. A MP original determina o corte nessas contribuições nos meses de abril, maio e junho deste ano, mas o texto aprovado pela Câmara restringe a redução aos meses de abril e maio. O relator da Câmara fez um belo trabalho, o deputado Hugo Leal. Assim, eu pretendo dar o parecer para aprovar na íntegra, porque ele concedeu, inclusive, o mesmo tratamento às contribuições das empresas do setor marítimo, zerando a alíquota relativa ao mês de junho, ao Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional.
O Sistema S é um conjunto de entidades privadas administradas por federações e confederações patronais sindicais voltadas para o treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica. Entre elas estão o Serviço Social da Indústria, o do Comércio e o do Transporte. As entidades são mantidas pelas contribuições pagas compulsoriamente pelos empregadores que incidem sobre a folha de salários, com alíquotas que variam de 0,2% a 2,5%. De acordo com a MP 932, somente os percentuais de contribuição ao SEBRAE não mudaram. Há apenas a previsão de que o SEBRAE repasse ao Fundo de Aval às micro e pequenas empresas ao menos metade do adicional que recebe para a execução das políticas de apoio aos pequenos e microempreendedores. Ao justificar a edição da medida, o Poder Executivo afirma que o cenário atual é de forte restrição orçamentária no setor público e que as instituições do Sistema S ostentam expressivas reservas em suas demonstrações financeiras, equivalentes à arrecadação de vários meses. Portanto, completa, a redução temporária de receitas vindas dessas contribuições não prejudicará a prestação dos serviços à sociedade brasileira. Tem um problema que está dando um pouco de debate, é que os trabalhadores portuários, entidades, sindicatos, federações e confederações, e também os empresários do setor, e como também a Marinha, não concordam com a extinção desse fundo que eles têm hoje e passar para outras duas entidades. É uma matéria estranha ao texto, não tem nada a ver. Os estudantes inscritos no Enem 2020 já podem votar para escolher a nova data do exame. A enquete está aberta até o dia 30 de junho no site do INEP. A realização ou não do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, na sua data original, foi uma longa novela. O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, negou várias vezes que poderia adiar o teste previsto para novembro, mesmo com a pandemia da Covid-19. Mas, dias antes de deixar o cargo, Weintraub cedeu às pressões. Essa história de suspense teve até liminar na justiça e campanha pelo adiamento na internet. Mas depois de muitas idas e vindas, agora cabe a você, que vai fazer o Enem, decidir quando serão as provas. Use seu CPF e a senha cadastrados para acessar a página do participante no site do INEP, que organiza o exame, enem.inep.gov.br. Quem se inscreveu para a prova impressa escolhe entre 6 e 13 de dezembro deste ano, 10 e 17 de janeiro de 2021 ou 2 e 9 de maio de 2021. Se você optou pela versão digital, as datas oferecidas são todas no ano que vem. 10 e 17 de janeiro, 24 e 31 de janeiro e 16 e 23 de maio. Essas opções correspondem a um adiamento de 30, 60 ou 180 dias em relação ao calendário original. O adiamento era reivindicado pela maioria dos senadores, que temiam prejuízos aos alunos com dificuldades de acesso à internet, já que as aulas presenciais foram suspensas desde março. Nós temos hoje 90% de todos os alunos vêm da rede pública e o IBGE diz que 46 milhões de brasileiros hoje não têm acesso à internet. Esse período de pandemia fez com que todo o processo escolar do Brasil houvesse aí uma interrupção por pelo menos 3 ou 4 meses. Ou seja, esses alunos que não têm acesso à internet, eles também não estão tendo acesso a esse aprendizado. Portanto, estão numa situação de defasagem. Vários estudantes, milhares estão prejudicados por conta da quarentena e do isolamento e a suspensão das aulas no Brasil afora. E muitos estudantes em casa não têm a mesma estrutura que uma escola pode oferecer para que ele possa participar do Enem com as condições. Todo o debate no Senado Federal aconteceu no sentido de pensarmos que o exame fosse realizado depois do retorno às aulas, para que este universo gigantesco de alunos que não têm acesso à internet pudessem também ser orientados, terem as aulas e as coisas acontecerem de uma maneira adequada. As mudanças de calendário do Enem provocaram alterações também nos prazos de inscrições dos programas de acesso às universidades no segundo semestre deste ano. O SISU
é o sistema online onde as instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para quem fez o Enem. Agora, as inscrições vão de 7 a 10 de julho. O ProUni oferece bolsas de estudo para alunos carentes que cursaram o ensino médio na rede pública, entre outras regras. Fique atento às novas datas, de 14 a 17 de julho. Já o FIES empresta dinheiro a juros baixos para quem não tem como pagar as faculdades particulares. Inscrições entre 21 e 24 de julho. E como fica a questão do calendário escolar? O Ministério da Educação ainda não decidiu sobre isso e recomenda apenas que as aulas presenciais sejam substituídas por aulas remotas. O fato é que o mínimo de 200 dias letivos dificilmente será atingido esse ano. E o Ministério da Educação revogou nesta segunda-feira a portaria do ex-ministro Abraham Weintraub, que acabava com o incentivo a cotas para negros, indígenas e pessoas com deficiência nos cursos de pós-graduação. Aqui no Senado seria votado nesta quinta-feira um projeto de decreto legislativo para sustar a portaria. Pacientes com sintomas variados que necessitam de uma consulta médica ou mesmo fazer um exame estão sendo obrigados a se deslocar até as clínicas e hospitais para assinar uma simples autorização dos planos de saúde. Um projeto em análise no Senado elimina essa burocracia e evita a exposição dos pacientes nessa época de pandemia. A tecnologia virou uma aliada na luta contra o coronavírus. Foi o caso da telemedicina. Ela veio para ajudar os quase 47 milhões de usuários de planos de saúde a serem atendidos por um médico à distância. Logo que começou a pandemia, eu precisei consultar um otorrino. Para eu não ter que ir até a clínica, a gente falou por telefone, eu mandei vídeos, áudios, ela me passou um remédio e pronto. Daí eu precisei fazer uma autorização por escrito, mandar a foto da autorização da minha carteira de identidade e do plano de saúde para a clínica e estava tudo resolvido e eu aliviada. Mas nem sempre é assim. Nem todos os planos de saúde aceitam essas facilidades, mesmo com a entrada em vigor da Lei 13.989 de 2020, autorizando a telemedicina durante a crise do coronavírus. Alguns planos exigem a assinatura do paciente ou de um parente na guia de autorização. Já outros usam um tipo de cartão que precisa ser passado em uma máquina, como um cartão de crédito, o que requer que alguém compareça à clínica. Para desburocratizar o atendimento médico durante o período da pandemia, o senador Wellington Fagundes elaborou um projeto que obriga as operadoras de planos de saúde a disponibilizarem formas de autorização remota de consultas, exames ou procedimentos. O texto também veda a exigência de que o beneficiário compareça ao local. Desburocratizar e facilitar o acesso é uma forma de contribuir para o combate do contágio do Covid-19. Nesse contexto, com o uso da telemedicina e o pleno funcionamento de recursos administrativos disponíveis para os usuários, podem atuar como importante ferramenta para evitar a ida de pacientes acometidos por outros males que não o coronavírus aos prontos de socorros e hospitais, bem como permitir aos médicos, mesmo que não diretamente envolvidos no atendimento hospitalar às vítimas de coronavírus, atender também virtualmente seus pacientes, sem que tanto eles quanto seus pacientes precisem se deslocar aos consultórios. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela audiência e continue sintonizado na TV Senado.